vamos estudar a matéria Trabalhadores de Última Hora, capítulo 20, item 3 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Os trabalhadores da primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as diversas etapas do progresso, continuadas através dos séculos pelos apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os sábios, os filósofos e, por fim, os espíritas. Então, os trabalhadores da primeira hora foram os que iniciaram a transmissão das verdades de Deus para os povos da terra. Foram os profetas, começando com Moisés, e todos os que nos antecederam, para que tivéssemos o conhecimento da verdade nos dias de hoje. Diz aqui que passaram pelos séculos, através dos apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os sábios, os filósofos, e por fim, os espíritas. Estes que vieram por último foram, entretanto, anunciados e preditos desde o advento do Messias. Por certo, o Senhor Jesus, ele já tinha afirmado, conforme a anotação de João, no capítulo 15, que Jesus mandaria posteriormente o Consolador, o Espírito da Verdade, para continuar a obra de esclarecimento das verdades de Deus, que naquele momento o Senhor Jesus procurou não explanar, mas que posteriormente, com o advento do Espírito da Verdade, teríamos condições de ter melhores esclarecimentos, o que de fato aconteceu. Em 18 de abril de 1857, Allan Kardec lançou o Livro dos Espíritos, que iniciou a parte da doutrina espírita. Não é? Posteriormente, em 1910, Chico Xavier, nascido em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, posteriormente, ele também continuou na vigorosa missão de transmitir as verdades de Deus do Evangelho do Senhor Jesus. Então, os espíritas, que vieram por último, foram anunciados pelo Senhor Jesus, né, que ele diz, vou lhes enviar o Consolador, que é o Espírito da Verdade. De fato, somos bastante assim abençoados com a doutrina do Espiritismo. Esses últimos receberão, pois, a mesma recompensa. Não é? Os últimos serão os primeiros, foi a afirmação que dita no Evangelho. Porém, esses últimos, diz, receberão a mesma recompensa, os últimos que entraram nos trabalhos de divulgação das verdades de Deus. Porém, propriamente, os últimos não significam que são espíritos novatos, desconhecedores totalmente das verdades de Deus. Por quê? Porque esses últimos, notadamente os ditos espíritas, são os representantes dos espíritos que, ao longo do tempo, vieram transmitindo as verdades de Deus, desde os profetas, da época de Moisés, todos eles, pelo sistema de reencarnação, foram sendo reconduzidos para nos transmitir as verdades de Deus, justamente com o Allan Kardec, quando ele lançou o Livro dos Espíritos. Naquela oportunidade, diversos espíritos
da verdade já bastante aprimorados colaboraram com Allan Kardec na constituição do livro dos Espíritos. Por isso diz que os últimos também receberão a mesma recompensa, receberão uma recompensa maior. Últimos a chegar, os espíritos aproveitam o trabalho intelectual dos seus antecessores, porque o homem deve herdar do homem, e porque os trabalhos e seus resultados são coletivos. Né? Então, os últimos a chegar, os espíritas aproveitam tudo que já tinha sido consolidado em termos de ensinamento. Ele simplesmente começou a se estudar. Né? Eu, por exemplo, suponhamos que queira estudar química. Não preciso fazer pesquisa, desenvolver metodologia, desenvolver todo um conceito. Para eu estudar química, basta eu pegar tudo que já tem, editado, publicado, todos os sábios que já trabalharam exaustivamente no assunto, e vou me tornar um sábio estudando o assunto. Não é? Por exemplo, a Faculdade de Direito São Francisco, ele foi fundado em 1828, em São Paulo. Né? Então, veja, para se entrar numa faculdade de Direito hoje, basta estudar um pouquinho e entra na escola, se candidata, entra e vai estudar, não desenvolvendo matérias, conceitos, toda uma doutrina filosófico-religiosa ou do direito. Por quê? Porque desde 1828, praticamente cinco anos após a independência do Brasil, já tínhamos essa faculdade de Direito. Então, tem todo um cabedal de conhecimento já estruturado, consolidado. Por certo que a parte de Direito, praticamente todos os dias se modificam com entradas de novos meios de tratar com os problemas do direito. Então, o advogado, ele tem que estar sempre se atualizando. Parece ser assim uma obrigatoriedade do homem do direito estar na sua profissão, se não tiver a condição de atualizar-se sempre. Então, veja, com o advento do Consolador enviado pelo Senhor Jesus, aquela frase, vinde a mim, vós que estáis cansados. Não? Então veja que com a doutrina do Espiritismo, nós conseguimos entender profundamente o Evangelho do Senhor Jesus. Nos dá um conhecimento das verdades de Deus de maior profundidade, de maior abrangência, nos compelindo a avançar cada vez mais. Né? Depois do lançamento do livro dos Espíritos, em 1857, Allan Kardec lançou o livro o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1863. E o Allan Kardec, ele, quando já estava assim, lançando os livros da doutrina espírita, ele trabalhou exaustivamente, praticamente quase não descansando o suficiente, de maneira que ele estava cansado e, após algum tempo depois, em 1869, ele desencarna, o Allan Kardec, né? Que foi uma situação assim de grande perda para a humanidade. Então, os espíritos, os últimos a chegar, aproveitam o trabalho intelectual dos seus antecessores, porque o homem deve herdar do homem, porque os trabalhos e seus resultados são coletivos. Então, veja,
que há quanto tempo a Faculdade São Francisco vem divulgando os trabalhos, formando pessoas da área de direito, não é? E as pessoas que hoje entram na escola de direito já entram com o material tudo pronto, não precisa desenvolver nada, tem que estudar. Claro, tem muita matéria para estudar, e estudando vai adquirir um conhecimento fora do comum que o capacita, inclusive, a caminhar na área da área profissional no campo da advocacia. Então, os trabalhos e seus resultados são coletivos, né? Então, veja que a doutrina espírita, portanto, é transmitida pelos espíritos que não entram na área totalmente desconhecedores do assunto. São espíritos que se encarnam trazendo em sua alma a bagagem de todo um conhecimento, experiência das lições adquiridas em vidas anteriores, já trabalhando nessa área de estudos da verdade. Muitos dos antigos revivem hoje ou reviverão amanhã para acabar a obra que haviam começado. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo e de um divulgador da fé cristã se encontram entre vós. Ressurgem mais esclarecidos, mais adiantados, e já não trabalhem mais nos fundamentos, mas na cúpula do edifício. Seu salário será, portanto, proporcional ao mérito da obra. Então veja que os antigos revivem hoje, né? Os antigos revivem hoje para terminar a obra que começaram ou que pretendiam começar e não fizeram, né? Por exemplo, em 21 de abril de 1960, foi a fundação da cidade de Brasília, a terceira capital do Brasil, né? E quem fundou essa cidade de Brasília foi Juscelino Kubitschek, naquela época presidente do Brasil. Só que o Juscelino Kubitschek, ele é a reencarnação do imperador Nero de Roma. Ele veio com o propósito de construir a cidade de Brasília, porque Nero, na época em que ele era o imperador de Roma, ele incendiou a cidade de Roma, culpando os cristãos, né? Daí se promoveu uma acirrada perseguição aos cristãos naquela época. Mas esse mesmo espírito Nero, que incendiou Roma, renasce no Brasil, e dentro do seu círculo de evolução, acabou por reconstruir uma cidade, construir uma cidade totalmente nova, moderníssima, chamada Brasília, que foi inaugurada em 21 de abril de 1960. Então, veja, muitos dos antigos revivem hoje ou reviverão amanhã para acabar a obra que haviam começado. Não é? Mas não é só o caso especial do Juscelino Kubitschek, que retorna para acabar a obra que havia começado. No caso dele, ele destruiu uma cidade inteira e o espírito, provavelmente muito arrependido e transformado no mundo espiritual, decidiu pela reconstrução se tivesse oportunidade.
conduzido a uma da situação de presidente, ele conseguiu realizar a obra de construção. Então, mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo e de um divulgador da fé cristã se encontra entre vós. Não é? Veja que o Chico Xavier, que esteve entre nós e transmitiu a verdade de Deus, foi o maior médium da história da humanidade e que esteve no Brasil, né? Morreu no dia 30 de junho de 2002. Né? Ele nasceu em 1910 e morreu em 2002, no dia 30 de junho, após uma vertiginosa carreira divulgando a verdade de Deus, Chico Xavier, conforme ele havia pedido ao mundo superior que ele pudesse desencarnar no dia em que o Brasil estivesse em festa. E no dia 30 de junho foi o término de um campeonato mundial de futebol que ocorreu na cidade de Yokohama, no Japão, e o Brasil se consagrou pentacampeão. Não? E naquele dia que o Chico Xavier desencarnou. Mas o Chico Xavier, ele é a presença do Allan Kardec. Né? E o Allan Kardec, ele viveu numa região chamada Galias, hoje França, mais ou menos 120 anos antes do Cristo. E naquela época ele estava preparando o advento do Cristo, nascimento do Messias. Porém, Júlio César invadiu as Gálias e destruiu toda aquela comunidade de espíritos bastante avançados que estavam preparando o advento do Messias. Né? Então veja que o Allan Kardec daquela época ressurge, continuando a obra para transmitir a verdade do Senhor Jesus, como Allan Kardec, né, em 1857. E depois, esse mesmo Allan Kardec ressurge na figura do Chico Xavier em 1910, desencarnando em 2002. Então, é o que está escrito aqui. Muitos dos antigos revivem hoje ou reviverão amanhã. Ressurgem mais esclarecidos, mais adiantados, e já não trabalham mais nos fundamentos, mas na cúpula do edifício. Portanto, seu salário será proporcional ao mérito da obra. Não é? Salário significa conquista de um local mais avançado na vida futura, ou seja, depois da desencarnação. Esse salário representa o nível espiritual alcançado com o despertar aqui na Terra. De acordo com o despertar, a pessoa vive mais feliz, né? Ou de forma mais adiantada. A reencarnação, este belo dogma, eterniza e precisa filiação espiritual. O espírito chamado a prestar conta do seu mandato terreno compreende a continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Né? Então veja que todos nós somos a continuidade de uma vivência anterior. Trazemos em nossa alma os conhecimentos adquiridos, os nossos ditos pecados ou karmas ou pendências que precisamos renovar na nossa vivência atual, na nossa existência. Né? Quantas pessoas estão aqui hoje sofrendo as consequências das causas realizadas no passado? Né? Comparece nas famílias difíceis, nas comunidades onde precisam viver,
precisam passar pela situação complicada como a que nós estamos passando atualmente nessa época, com a pandemia, que parece insistentemente permanecer, não mostra sinal de arrefecimento, né? Então, o Espírito é chamado a prestar conta do seu mandato terreno, compreende a continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada, né? Então, nós estamos realizando um trabalho, uma obra, anteriormente, talvez, interrompida ou que tivemos bastante insucesso. E prometendo não errar, não fracassar, viemos nessa existência pela misericórdia do Criador, do Senhor Jesus, e estamos tentando melhorar as nossas qualidades, passando pelas provações, pelas dificuldades, pelos obstáculos, rogando sabedoria e amor a Deus, para não fracassarmos em nenhuma tentativa. Mesmo nas situações difíceis, precisamos continuar rogando a Deus infinita sabedoria e amor. Por certo que, em muitos casos, encontramos situações difíceis. Porém, sem desistirmos, devemos perseverar, rogando a Deus infinita sabedoria e amor para o entendimento, compreensão e continuarmos persistindo em direção ao sucesso, à luz, né? Por isso que está escrito aqui, continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Vê e sente que apanhou no ar o pensamento de seus antecessores. Você nasceu numa determinada família. Por mais que não tenha pai ou mãe, ou ambos, você sempre nasceu numa família, de alguém, né? E ao nascer nessa família, você herda muito dos conhecimentos dos seus respectivos pais. É uma transmissão automática. Quando uma criança se instala, um espírito se instala no ventre de uma mulher, a mãe, né, automaticamente se vincula e recebe toda a carga de conhecimentos adquiridos pela mãe, até o período do término da gestação. Ao nascer, começa aparentemente, conscientemente, na aquisição do conhecimento das pessoas ao redor, principalmente da mamãe, né? Então veja que o espírito ele traz dentro de si, dentro de sua alma, o conhecimento já adquirido de vidas anteriores e se enriquece acentuadamente pela aquisição dos conhecimentos transmitidos pela mamãe. Todo o histórico de conhecimento que a mamãe tiver na alma, ela praticamente transmite para o filho, de alma para alma. Por isso, mesmo aquele espírito de má qualidade, provavelmente cheio de situação negativa na alma, consegue a transformação, porque recebe da mamãe toda uma carga de conhecimento e de vibração, talvez muito positiva. Por certo que também ocorre ao contrário, né? O espírito já traz dentro de si um cabedal de informações negativas de suas vidas erradas do passado. E tem a qualidade da mamãe, que também que não só teve no passado um histórico de coisas erradas, mas que também ela vive numa vida errada na atualidade, então transmite para o filho do ventre
as qualidades negativas e provável que não consegue contribuir satisfatoriamente para o bem daquela criança. Não? Mas Deus é muito sábio, com toda certeza, vai fazer com que aquela criança consiga avançar no caminho da evolução espiritual através de outras pessoas que a misericórdia divina coloca ao redor dele. E assim, forçosamente, vai ter uma melhoria aproveitando a presença e a existência. Vê, sente que apanhou no ar o pensamento de seus antecessores. Né? Reinicia a luta, amadurecido pela experiência, para ainda mais avançar. Veja que a reencarnação explica satisfatoriamente toda a nossa sede de conhecimento, para que viemos, quem somos, para onde vamos, qual a vantagem de se viver honestamente, a duras penas, avançando, estudando, aperfeiçoando, se morreu, acabou. Né? Isso é um engano assim bastante comum para os materialistas, as pessoas que não têm fé, que não acreditam no mundo espiritual nem em Deus. Por isso que quando esses espíritos retornam ao mundo espiritual, que é a nossa pátria verdadeira, não conseguem entender e admitem que continuam vivos. Não morreram. Admitem, eu estou vivo. Tem toda a sensação, percepção, tem toda aquela situação de uma pessoa viva. Não admitem que morreram. E não conseguem acompanhar a situação do mundo espiritual. Não? Mas isso não desqualifica o fato de que o homem, nos sucessivos processos de reencarnação, tem a qualidade de Deus mais desenvolvida. Não é? Deus é amor, sempre nos ama incondicionalmente e nos dá toda a oportunidade de evoluirmos, colocando ao nosso alcance, ao nosso redor, pessoas qualificadas, circunstâncias, fatos e acontecimentos suficientes para aprimorarmos a nossa alma. Tenhamos a capacidade de perceber essa bênção que Deus nos proporciona. Então, reinicie a luta, amadurecido pela experiência, para ainda mais avançar. Não é? Quem no passado encontrou situação muito difícil, cometeu erros, muitas imperfeições, praticou maldades, a misericórdia divina dá a oportunidade de, no processo atual, pela reencarnação, fazer a transformação, a renovação. Não? Alguns nascem com deficiência, outros nascem muito bem aperfeiçoados, adiantados, outros nascem com situação assim difícil, que tem que reconquistar a situação boa, a duras penas. Então, toda a situação de hoje se explica praticamente a continuidade das obras realizadas anteriormente em vidas passadas. Como diz aqui, reinicia a luta amadurecido pela sua experiência, pois para ainda mais avançar, e todos os trabalhadores de primeira e da última hora, de olhos bem abertos sobre a profundidade da justiça de Deus, não mais se queixam, mas se põem a adorá-lo. Então, aquele que desperta para a verdade de Deus, de que o homem é espírito, é vida de Deus, é perfeito, jamais morre, a vida é eterna, indestrutível, e a cada reencarnação, cada existência, cada vida aqui na Terra,
encontra o caminho do aprimoramento, do aperfeiçoamento. E essa é uma dádiva, uma bênção inigualável que Deus nos proporciona. Não? Por isso que, de olhos bem abertos, sobre a profundidade da justiça de Deus, nós não temos que nos queixar, temos que abençoar toda a circunstância que estivermos vivendo, agradecendo a Deus, adorando a Deus que nos dá essa oportunidade. Mesmo hoje, na situação difícil que estamos vivendo na sociedade, na comunidade, no cenário internacional, precisamos agradecer a Deus que nos permite aprimorar ainda mais a nossa qualidade, refletindo sobre as circunstâncias desses fatos e procurando entender profundamente como é a finalidade de tudo isso. Um dos feitos extraordinários, pelo menos é um fato bastante divulgado no Brasil, é o sentimento de solidariedade. Parece-me, pelo menos no meu conhecimento, pela primeira vez as grandes empresas fazem dotações de seus recursos milionários para o bem de muitas coisas aqui da nossa sociedade brasileira. Ajudam hospitais, fomentam a pesquisa, ajudam em muitos pontos assim inquestionáveis de benefício que muitas empresas e empresários esclarecidos estão prestando. Chama-se solidariedade. Então, veja, bancos, indústrias, comércio, grandes empresas, empresários de todas as qualidades estão fazendo um trabalho de solidariedade, fazendo o que podem fazer, não é? Passando vultosos recursos para o bem da comunidade de uma forma geral. Veja o que esse coronavírus fez manifestar, pelo menos do povo brasileiro, esse povo cheio de bondade, de amor. Nunca imaginei que um grande empresário pudesse doar tantos milhões para o benefício do próprio povo. Nunca imaginei isso, né? Veja a transformação que estamos observando no registro desses fatos, que foi, por exemplo, uma das faces desse coronavírus. Então, devemos adorar a Deus por tudo que Ele nos proporciona. Em tudo que estivermos passando, precisamos verificar quais os proveitos que nos proporcionam a nossa evolução espiritual. Né? O livro que estudamos é o Evangelho segundo o Espiritismo. Quero agradecer profundamente a sua atenção. Deus abençoe sempre. Muito obrigado. Vamos fazer a oração. Peço a você que acompanhe mentalmente e concentre a sua alma na vibração dessa oração, para vivermos de acordo com o amor de Deus. Sou divinamente guiado pela profunda misericórdia, amor e bondade de Deus. As verdades de Deus iluminam e purificam minha alma. Devoto amor e bondade em todos os atos e atividades. Sou protegido e amparado pela divina justiça de Deus. Encontro pessoas bondosas, harmoniosas e de boa vontade em todos os locais. Sou bem-sucedido em todas as realizações. Dou graças pela perfeição de Deus em minha vida. Assim seja, graças a Deus. O livro As Graças da Oração, os pedidos de oração e as consultas online, você pode acompanhar nesse site. Deus abençoe bastante pela sua atenção. Obrigado.